Olá, queridos alunos! Antes de passar para os vídeos de exercício, eu quis voltar aqui para os slides do nosso material original, do professor Nelson Sandes, da UFCA, para falar um pouquinho mais sobre o que vem a ser os mecanismos de modularidade que a gente vai aprender aqui nessa aula de C, certo? Então, lá nos slides anteriores, a gente falou de dividir para conquistar. Dividir para conquistar nada mais é do que pegar um problema grande e dividir esse problema grande em problemas menores, que são mais fáceis individualmente de serem resolvidos e entendidos. Então vamos na prática ver como é que funciona esse lema de dividir para conquistar, que a gente sempre deve perseguir durante a nossa programação. Suponha que precisamos resolver o seguinte problema: somar o fatorial dos números primos entre 1 e 10. Tá? Então a gente recebe até esse problema grande, ele é difícil até de ser compreendido. Então quanto mais ser feito um programa que resolva esse problema, certo? Então o que a gente vai fazer é dividir esse problema em partes, em etapas. Para resolver esse problema, podemos dividi-los em etapas, sendo a primeira etapa encontrar os números primos entre 1 e 10, a gente separa esses números, para cada um deles a gente calcula o fatorial desses números, e depois que a gente tiver o fatorial desses números primos, a gente realiza a soma desses fatoriais. E a gente resolveu o primeiro problema, certo? Se a gente fosse fazer um programa só, com uma função só, resolvendo todas essas etapas, a gente ia terminar com um programa um pouco confuso de ser entendido, certo? Então, aquela linha, ela pertence à resolução de qual subproblema, né? A gente não sabe. Como é que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Esse problema se tornaria elementar se tivéssemos uma função que calcula o fatorial de um número e uma outra função que medisse se o número é primo ou não. E aí o nosso programa final se tornaria um arranjo dessas chamadas de funções e ficaria bem mais simples de ser entendido. Aqui está a primeira função, né, que calcula o fatorial de um número. O que a gente precisa saber dela é que ela recebe como entrada, como argumento, um número inteiro, n, que a gente deseja calcular o fatorial, e ela vai retornar um valor inteiro, que é o fatorial de n. Só preciso saber disso. Depois vocês podem voltar aqui para entender os pormenores, né, os mecanismos aqui, o processo que ele faz para calcular o fatorial de n, mas a princípio, do ponto de vista do cliente, de quem vai chamar essa função, a gente só precisa saber o que é que ela recebe como entrada e o que é que ela dá como resposta, né? Aqui está outra função, a função que diz se um número é primo ou não. Novamente, ela tem todo um processamento interno aqui, mas eu poderia colocar um quadrado preto aqui, né? E a gente só precisaria saber que ele recebe um inteiro, n, e ele vai retornar um outro inteiro que vai dizer pra gente se é um número primo ou não, certo? Que simula aí o verdadeiro ou falso, né? Se ele retorna 1, é verdadeiro, se ele retorna 0, é falso, né? Então, chamo o primo passando um número n, se ele retornar 1, é verdadeiro que ele é primo, ou seja, eu sei que aquele n é primo, se ele retornar 0, é falso, o n não é um número primo. E aí o programa da gente principal, né, se torna bem mais enxuto e fácil de ser entendido, né? A gente dividiu o problema em partes menores, usando funções, e aí podemos facilmente obter uma solução. Aqui na função main, a gente declara a variável local soma, que recebe 0, por enquanto não somei nada nela, né? E aqui eu vou ter um for, que vai ter a variável de controle i, e i vai assumir os valores do intervalo de 1 até 10, certo? Então a gente vai rodar o que a gente tiver aqui dentro desse for, a gente vai rodar 10 vezes, cada vez com i assumindo um valor diferente, 1, 2, 3, até 10, certo? Aqui dentro do for, eu verifico se i é um número primo, né? A gente já viu, né, que ele vai retornar 1 se for um número primo e vai retornar 0, caso contrário, a gente não vai executar o que está aqui dentro. Se 1 é um número primo, ele vai entrar aqui, ó, e vai receber a soma dele mesmo com o resultado da chamada da função fatorial. E aí já calcula o fatorial de i e soma, vai fazendo aquele somatório, né, acumulativo,
ao longo do for. Ou seja, isso aqui, essas 1, 2, 3, 4, 5 linhas de código, né, resolve o problema inicial da gente, né, que é somar os números primos, soma o fatorial dos números primos que existem entre 1 e 10. E aí no final eu só preciso imprimir esse número na tela para a gente saber o resultado, ok, pessoal? Então a gente resolveu o nosso problema aí com poucas linhas de código, mas lógico que se a gente for investigar a fundo, né, a gente vai saber qual é o processamento aqui dentro de fatorial e qual é o processamento aqui dentro de prima. Então isso poderia ser uma questão de prova, né? Eu vou pedir para vocês resolverem um problema considerado assim grande, complexo, e aí eu vou dizer, né, especificamente, eu quero que vocês definam as seguintes funções que fazem tal procedimento e que tem como entrada tais valores e como saída tal valor, certo? Então uma prova, eu vou fazer vídeos sobre isso, né? E como é que ficariam questões do nível de questões de provas. E aí, depois que a gente falou de dividir para conquistar, outra coisa que a gente vai falar é reutilização de código, reuso de código, que também é muito importante, que é uma consequência direta do dividir para conquistar, certo? Que a gente pode aproveitar esses códigos aqui, dessas funções, para chamar em outras partes ou em outros programas, certo? Como é que a gente reaproveita nosso próprio código, né? Geralmente nos deparamos com problemas que são comuns no sentido dele aparecer em várias situações. Então, uma função que calcula o fatorial de um número, ele pode ser reutilizado em N programas em que você precisa fazer isso, certo? Algumas vezes já resolvemos anteriormente um problema que nos aparece atualmente, né? Então você relembra, eita, eu fiz aquele pedaço de código, aquela função, em outro programa que eu vou poder reutilizar agora, né? Isso acontece muito com as funções printf e scanf, né? Alguém definiu aquelas funções e você, quando inclui lá no cabeçalho do seu programa stdio.h, você é capaz de chamar essas funções no seu programa. Você está reutilizando o código que outras pessoas escreveram para você, certo? Outras vezes, outras pessoas já resolveram o problema que está diante de nós, que é o caso do stdio.h, né? Nessas situações, será que precisamos reinventar a roda? Toda vez que a gente consegue reutilizar um pedaço de código já pronto, a gente está fazendo o uso do reuso, né, da reutilização de código. E isso é um aspecto muito positivo da programação, porque a gente não precisa, como o slide diz aqui, né, reinventar a roda. Aquela função já existe, já faz o que a gente quer, a gente só vai chamar no nosso código, ok? E aí, como é que a gente faz isso na prática, na linguagem C, né? Podemos salvar nossas funções em arquivos com a extensão, tá errado aqui, né? Extensão com S, com a extensão .h. Ao criarmos um novo algoritmo, se ele estiver na mesma pasta que o arquivo de nossas funções, poderemos reaproveitar essas funções. Para isso, basta usar a diretiva #include. A gente já fazia isso, né? Include stdio, include string h, include math.h, né? Que é a biblioteca que tem funções matemáticas. E aí, ó, vamos fazer um exemplo de como a gente cria o nosso .h. Suponha que as seguintes funções estejam salvas em um arquivo myfunctions.h. Tem a função de soma, subtração e multiplicação, certo? Cada uma resolve um problema lá da matemática, né? Retorna A mais B, A menos B e A vezes B. Tá tudo salvo lá no myfunctions.h. Para eu utilizar essas funções, ou seja, para eu chamar essas funções em outro arquivo, né, no meu arquivo .c, por exemplo, a gente só precisa, né, incluir aqui, ó, o #include e myfunctions.h, e aqui na main a gente pode chamar elas direto, que o compilador vai reconhecer a importação dessas funções, ok? Assim como podemos reaproveitar código que nós escrevemos, também podemos reaproveitar o código de outras pessoas. Como já vimos durante o curso, podemos usar funções matemáticas usando o #include math.h. Também usamos um conjunto de funções de strings usando a biblioteca #include string.h. A notação
menor que e maior que é preferencialmente utilizada para arquivos de inclusão padrão na linguagem C. Para incluir arquivos definidos pelo usuário, ou seja, por nós programadores, a gente pode utilizar a notação de entre aspas, conforme se observa no exemplo anterior dos slides, né? Que a gente fez, ó, em vez de usar o menor que e o maior que, como é um arquivo que a gente mesmo define, aí a gente utiliza as aspas duplas, ok? Ok, pessoal, então acho que a parte teórica de funções e procedimentos foi bem coberta, né? A gente falou aí de vários aspectos das consequências, das boas práticas, né? Falou sobre modularidade, que são conceitos um pouquinho mais avançados de programação, mas que é bom para a gente já ter uma ideia do quão importante a definição de funções é, né? E aí nos próximos vídeos a gente vai resolver alguns exercícios, ok, pessoal? Então, bom estudo e vamos para os exercícios. Um abraço!